Amém, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Eu me chamo Alexandre, sou irmão da igreja em Boa Vista, Roraima, e dando continuidade ao nosso aperfeiçoamento, estarei falando hoje sobre o capítulo 7 do nosso livro Sucesso e Fracasso de um Líder. E nesse capítulo ele tem como tema a insensatez de Salomão e sua queda. E logo no primeiro subtópico, ele vem falar sobre o início da queda de Salomão, né? Nós vemos que depois de experimentar a glória, a fama, a sabedoria e as riquezas, veio em seguida a queda de Salomão. De acordo com 1 Reis 11, sua queda começou por ele haver tomado muitas mulheres e dentre elas muitas estrangeiras, as princesas das nações. Ao casar com tais mulheres, Salomão achava-se que estaria em paz com a vizinhança, evitando assim qualquer possibilidade de guerras ou conflitos. Isso é uma advertência que o Senhor nos dá se queremos ser pais de famílias e líderes. Temos que ser exemplos, não somente para os nossos filhos, para as nossas mulheres, mas para os irmãos também que vêm aqui da igreja e os que nos acompanham, né? O que parecia ser para Salomão uma estratégia acabou sendo o seu declínio e o corrompeu, pois ele começou a tentar agradar tais mulheres e edificou templos para seus deuses, e assim ele deixou de seguir os aspectos positivos de seu pai Davi, que era um homem íntegro, um homem segundo o coração de Deus. Ele chegou até a queimar incenso a tais deuses. Mais adiante o livro vai falando no segundo tópico que Salomão ele transgride os princípios de Deus. Antes mesmo da idolatria, Salomão ele transgrediu os princípios de Deus. Começou a usar a sabedoria para obter fama, glória, aliança política e deixou de guardar os mandamentos do Senhor. Que isso nos sirva de exemplo para que venhamos endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos, que devemos andar com Cristo e não apenas levar uma vida relaxada, sem guardar os princípios da palavra de Deus, e que tudo o que fizermos, tudo que venhamos a fazer, venha ser encabeçado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, no próximo tópico, ele vem mostrar que Salomão perde a sobriedade. Outro fator que contribuiu para a queda de Salomão foi que depois de velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Isso mostrou que o seu coração não era totalmente fiel a Deus, como fora a gente vê o do seu pai Davi, Isso nos mostra que não devemos perder a sobriedade e deixar que os anos de cristãos nos façam pessoas omissas, que não corrigem os filhos, que não aceitam ser corrigidos pelos irmãos da igreja. Ó Senhor Jesus, graças a Deus que o Senhor ele tem colocado os irmãos para nos trazer de volta a nossa sensatez. Vemos também mais adiante que Deus repreende Salomão. Em 1 Reis 11, do 9 ao 13, ele fala que Deus se indignou contra Salomão por não ter guardado sua palavra. E Deus fala uma vez a mais, apontando o castigo que ele daria. Por amor a Davi, Deus não tirou o reinado de Salomão em seus dias, mas o tirou nos dias de seu filho. Apenas deixou para ele uma tribo. A divisão seria temporária até que a disciplina surgisse efeito na descendência de Salomão. Bom, irmãos, precisamos cada dia mais aceitar a disciplina que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor o Senhor sabe como curvar a nossa dureza e serviço, e amolecer o nosso coração, pois é através da disciplina que Ele nos dá a oportunidade para nos arrepender. Vemos que apesar da palavra que o Senhor lançou sobre Salomão, tudo indica que ele não se arrependeu. Foi necessário que Deus levantasse 3 adversários ainda para guerrear contra ele. E segundo a Bíblia, é revelado que foram Haddad de Edom, Rezon da Síria e Jeroboão da tribo de Efraim. O livro ainda nos mostra que tanto Haddad como Jeroboão, na sua fuga, foram acolhidos pelo rei do Egito. Era estranho, a atitude de Faraó.
sendo que ele tinha uma boa relação diplomática com Salomão, devido a Salomão ter casado com uma de suas filhas, né, e ter feito de tudo para agradá-lo. O fato de Faraó ter acolhido bem os adversários de Salomão indica que ele tinha inveja da glória e do reinado poderoso que Salomão havia alcançado. Bom, irmãos, isso nos serve de alerta e nos mostra o quão corrupta é a diplomacia e a política mundana. E nada tem a ver com a vontade e a obra de Deus. A intenção do Senhor é levantar tais adversários, né? Era levantar esses adversários para que Salomão pudesse ele voltar ao caminho, o caminho do arrependimento. Pois apesar de Salomão ter errado, Deus o amava e o aguardava pacientemente, esperando que ele retornasse de seus caminhos, mas isso não aconteceu. Tão somente como Salomão, é a mesma coisa com nossa vida, né? O Senhor ele faz com que a gente retorne aos caminhos. Salomão desviou-se do Senhor, caindo por fim nos gravíssimos pecados também que nós vemos de sensualidade e idolatria. Bom, queridos irmãos, o que eu quero deixar é que essa história de Salomão, ela nos deixa um aprendizado. Quanto à sua sabedoria, ele foi concedida por Deus, conforme seu pedido. No entanto, essa sabedoria era a sabedoria deste mundo, né? Uma sabedoria humana. Em 1 Coríntios vemos que nada vale a sabedoria do mundo comparada à verdadeira sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. E essa sabedoria é a que vem do alto, né? A qual Deus nos dá, a qual diariamente o Senhor está querendo buscar, que os seus filhos venham buscar dia a dia. Nenhum rei, nós vemos também que nenhum rei acumulou tanta riqueza como Salomão, né? Contudo, ele não soube conduzir o seu coração adequadamente com relação a isso. Se envolveu em concupiscências insensatas e perniciosas que o levaram à ruína e à perdição. Mesmo que tenhamos riquezas, elas jamais devem reinar em nosso coração. Nosso tesouro deve ser acumulado no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde nem os ladrões escavam nem roubam. Salomão também ocupava a mais alta posição da época. Hoje, quantos são capazes de dar a própria vida para ocupar altas posições na sociedade, no trabalho, né? Conforme as palavras do próprio Salomão, vaidades de vaidades. Que sejamos como o apóstolo Paulo, por honra ou por desonra, por infâmia e por boa fama, nada tendo, mas possuindo tudo. Não devemos almejar a glória deste mundo, né, que o mundo tem a nos oferecer. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Que o Senhor nos abra bem os olhos espirituais, para não sermos iludidos pelo brilho e pelas atrações deste mundo. Busquemos as coisas lá do alto e pensemos apenas nelas. Jesus é o nosso Senhor.